Diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e eu não compreendia. Louvado seja Deus. E o versículo 5 diz: com meus ouvidos ouvi, mas agora de ver os meus olhos. Poder sentar aqui. Irmão, antes de ministrar a palavra do Senhor, eu gostaria de falar algo especial que Deus me fez lembrar no início desse ano de 2023. Duas coisas que me chamaram a atenção no início do ano de 2023. A primeira mensagem que eu ouvi em janeiro, salvo engano, acho que dia 9 de janeiro de 2023. O que me chamou a atenção? O pregador Tiago Rocha, pastor Tiago Rocha, lá da Assembleia de Deus, Missões de Santa Bárbara do Pará, ele ministrava a palavra de Deus, uma mensagem maravilhosa. Mas se você me perguntar sobre a mensagem, eu não vou lembrar, mas eu vou lembrar de uma coisa. Ele falou que certo irmão chegou para ele e disse: pastor, você quer que Deus faça coisas diferentes na sua vida? Ele disse: eu quero, então faça algo diferente para Deus. Outra palavra que me chamou a atenção, quando o pregador estava dizendo assim: ei, você tem que aprender até as suas experiências com Deus e deixar de contar as experiências dos outros. Nós vimos a nossa irmã contando as suas experiências com Deus. Ter experiência com Deus nem sempre é saboroso. Jó teve uma experiência com Deus. Aleluia, uma experiência que, se você ler no capítulo 1 de Jó, você vai encontrar Jó levantando pelas madrugadas, fazendo sacrifício ao Senhor pela vida dos seus filhos, dizendo: Senhor, estou aqui sacrificando pelos meus filhos, pois eu não sei se o que eles estão fazendo é algo bom ou ruim, mas eu já estou oferecendo o meu sacrifício ao Senhor pela vida deles. Você vai ver Jó nesse sentido. E aí o texto vai dizer que Deus está reunido com os seus filhos numa reunião, e de repente Deus olha no meio daquele povo que estava ali, os seus filhos reunidos, e ele vê alguém inusitado, que ele está em todos os lugares, ele só não tem a onisciência que Deus tem. Mas Deus pergunta: de onde vem Satanás? Ele diz: eu estava andando pela terra e passeando por ela. E Deus diz: tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, que tem um coração sincero e que se desvia do mal. Satanás disse: tenho visto, é verdade, ele é tudo isso, mas é porque tu tem dado riquezas para ele, porque se tu tirar tudo que ele tem, tu vai ver que ele vai te negar. E o Senhor autoriza Satanás ir lá e tocar em tudo que Jó tem, mas ele dá uma advertência, dizendo: toca em tudo que Jó tem, porém a alma dele me pertence. Aleluia. E é interessante dizer que quando Deus dá essa permissão para Satanás, Satanás não disse assim: não, hoje é final de semana, amanhã, segunda-feira eu vou lá e começo. Não, imediatamente Satanás começou o projeto que ele queria. E quando chegava a notícia, disse: olha, meu Senhor, eu vim te dar notícia, caiu lá um terremoto, destruiu, morreu os galhos, somente eu sobrei para te dar boas novas. E ia chegando esse tipo de notícia, de repente chega alguém e diz: meu Senhor, os teus filhos estavam banqueteando, e de repente caiu a casa sobre eles, e todos eles morreram, os servos morreram, mas sobrou eu para te trazer boas novas. E essa foi a notícia que ia chegando aos ouvidos de Jó. Só que Satanás não se conformou quando ele tirou tudo que Jó tinha. Detalhe, irmão, Jó não era uma pessoa como eu, como você, que tem, olha lá na sua conta lá no banco, então só tem alguns zeros lá, não tem nenhum numérico. Assim você diz: ô Jesus, faz um milagre na minha conta, Senhor, ressuscita esse negócio aí, Senhor. E aí alguém vai visitar, o Senhor vai visitar a tua conta: Senhor, não visita, não, vem fazer morada na minha conta, porque eu sei que quando tu chegar, a prosperidade vai chegar.
Jó. Aleluia. Só que Satanás não se conformou com isso. Tirando dos filhos de Jó todos os seus bens, tudo se perdeu. Satanás volta lá com Deus e diz: olha, ele não te negou, mas deixa eu tocar na saúde dele. Vai lá, toca na saúde dele. E o texto vai dizer que Jó, ele chega um momento da sua vida, eu não estou lembrado qual é o capítulo, que ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Ele diz que maldito seja o dia em que eu nasci, que se torne em treva, de tão grande era o seu flagelo, o seu sofrimento. Jó viveu os piores dias da sua vida, ele viveu uma experiência que ninguém quer viver. Porque você chegar, eu imagino, eu nunca perdi nenhum dos meus filhos, eu tenho 3 filhos, eu nunca perdi nenhum deles, mas eu imagino alguém que já perdeu a um filho, chegar no diz: olha, o teu filho morreu. Agora você imagina chegar e dizer: os teus 10 filhos morreram. E a Bíblia vai dizer que quando Jó, ele se prostra com chagas mortais ali, só tem um companheiro que não deixou Jó em nenhum momento. Quem foi a mulher de Jó? Não, um caco de telha que ele se coçava. Você já imaginou você se coçando com um caco de telha? Você já imaginou o que é passar o pior momento da sua vida? E às vezes muitos de nós, o Senhor não lembra de mim. Ah, o Senhor não gosta de mim. Você está lá no seu ar-condicionado, você tem o seu carro para você sair, você tem o seu bom emprego e você está reclamando do quê? A minha conta está lá, onde quiser, como eu estou dizendo para você, mas eu estou feliz porque o meu Redentor vive. E eu sei que é momentâneo, porque na hora que ele quiser, ele vai mudar esse negócio. Eu creio nisso. Se você crê nisso, tome posse. Ah, mas a minha conta está recheada, glória a Deus, a minha não está. E eu vou continuar crendo que vai acontecer o impossível. Aleluia. E Jó vive um momento crítico da sua vida. E aqui, quando nós chegamos aqui no capítulo 42, que é o último capítulo da história dele, momentos antes, vai 3 amigos de Jó visitar ele. Meu Deus. Quando eles veem a situação de Jó, sem nada, porque, irmão, você quer ver quem é seu amigo no momento do trajeto. Aí você vê quem é seu amigo. Quem é seu amigo? É no momento que você precisa. Eu já tenho alguns amigos aqui no Cariri chamando mensagem aí: irmã Geila, me socorre aí, irmã Geila, pastor Antônio, pastora Maria, irmã José, e agora eu conheci a irmã Ivani também, a irmã lá, a irmã que eu não lembro o nome dela aqui, da casa da irmã Geila. Glória a Deus, também já conheço, já não estou sozinho, não está só eu e minha esposa. Já tenho o irmão Felipe, já tenho contato, já me sinto assim um pouco íntimo, né? Já tenho contato do irmão Felipe. E aí, aqui os irmãos que cantaram, a gente vai colocar no canal Avivamento Bíblico. Nosso pastor quer também, vou mandar o link para ele, porque eu quero que esse negócio cresça também. Porque isso também lá no futuro pode me ajudar naquilo que eu falei lá atrás, da conta de só 0, pode me dar alguns números em dólares. Aleluia, mas por enquanto eu quero divulgar o Evangelho do Senhor. Eu quero que você que louvou aqui, que vai para o canal, seja visto lá em Portugal, porque tem escrito lá em Portugal. Eles vão ver e vai dizer: lá no Cariri tem um povo que adora, que exalta o nome do Senhor. Aleluia! E Jó está vivendo um momento da sua vida. Os seus amigos olham para Jó e dizem assim: certamente Jó está em pecado, porque olha como está a vida dele. Quantas pessoas já disse para você num momento difícil: esse irmão está em pecado, olha como é que está o negócio aí, está esculambado na vida dele. Irmão, nem tudo é pecado. Nem tudo é pecado. Existe um momento que você vai ter experiências amargas com Deus, mas como a Damari diz, o final da prova, a prova tem um gosto amargo, mas no final tem sabor de mel. Sabe por quê, irmão? Porque quando o Senhor promete, Ele é fiel para cumprir. Nós ouvimos o testemunho da nossa amada irmã aqui. Quantas pessoas olham para ela e dizem: está aí, não vê os trovões de próximo janeiro. E ela vai ver até 2065, 75, não sei, até Jesus voltar para buscar a igreja. Porque tem 2 formas de você ir para o céu. Ninguém quer ir a primeira, quer morrendo, só quer ir no arrebatamento da igreja. Então te prepara, igreja.
Porque o arrebatamento pode ser nesta noite, aleluia. Louvado seja Deus. E Jó está vivendo um momento crítico da sua vida. Só que no capítulo 42 ele vai dizer: olha, Senhor, eu te ouvia, os meus ouvidos ouviam falar sobre o teu nome, só que agora os meus olhos te veem. Ou seja, o que é que eu entendo? Quando nós queremos nos aproximar de Deus, não é no momento que nós estamos bem financeiro, que tem um iPhone, que tem as coisas novas. Não, não é nesse momento não. É quando te falta tudo. É quando você olha para todos os lados, você não tem para onde correr. Tem até pessoa que você diz assim: irmão, eu sei, a pastora Maria não vai me deixar na mão, porque sempre que eu precisei de 5 mil, ela me emprestou. Aleluia. Só que eu vou chegar lá e vai dizer: irmão, hoje eu não tenho, irmão. E às vezes pode até acontecer de eu ligar e dar aquele ligado agora diário que eu preciso, né? Às vezes quando a gente precisa. Não é, irmãos. É porque no dia mau some tudo da nossa frente. No dia mau você só tem que contar com o Senhor. Porque no dia mau Ele vai estar lá com você. Ele vai te dar a vitória. Aleluia. E eu vou falar uma coisa aqui que parece loucura que eu vou falar. Quando o irmão Nonato louvava, eu vi as coisas do aparelho sendo tirado da mulher dele lá no leito lá. Lá manda errado. Eu vejo Deus fazendo algo extraordinário lá, viu, irmão? Enquanto tu louvava, a corrente estava sendo quebrada. Canto, reiando. Aleluia. E Jó está vivendo o pior momento da sua vida. Irmão, eu quero 1 minuto para você se colocar no lugar de Jó. Se coloque aí. Tenha empatia nesse momento que eu quero sentir um pouquinho do que Jó sentiu. Na primeira dificuldade que nós tivemos, que é a primeira que muita gente diz: eu vou sair da igreja porque o pastor Antônio olhou para mim sério, não vou mais lá. Aí eu pergunto para você, estou fazendo uma conjectura, não é que nosso pastor, pode ser qualquer pastor. Às vezes o pastor está no dia daquele de Jó, porque pensa no bichinho que só é pastor. Eu não sou pastor, mas eu tenho muitos amigos pastores, meus pastores, por onde eu passei, eu sou amigo deles até hoje. Dia dos Pais eu liguei para o meu ex-pastor, que meu outro pastor ficou no lugar dele, e eu vi a satisfação dele ouvir a minha voz no telefone e dizer: meu pastor, eu liguei para te desejar um feliz Dia dos Pais, você me disse muito obrigado. E o pastor João Pantoja é um homem de poucas palavras. Você olha para ele, ele está tão sério. Quando eu cheguei no ministério com a minha esposa, eu disse: amor, esse pastor ele não foi para a minha cara. Ele muito sério. Depois eu fui conhecer ele no particular, um homem que conversa, que aconselha, que dá experiência de obra para nós. Aleluia. E quando eu estava lá, eu ia lá, cheguei no ministério, trabalho de diácono, chega lá, você viu o pastor, né? Eu estava com o pastor lá. Aí entrou o pastor novo, agora tem um monte lá que quer, não pode ficar à vontade. Eu queria saber aquele que ninguém queria olhar para ele. Agora tem muito, glória a Deus. Irmãos, nós temos que servir na obra de Deus. Jesus disse que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser senhor, que seja servo. Quem não é apto para aprender, não está para se levantar para ensinar. É simples nisso. E Jó teve a experiência com Deus, e Jó está lá. Alguém olha e diz: Jó, dessa noite talvez ele não passe. Não sabia o mistério que estava acontecendo no mundo espiritual. E os seus amigos estão lá, olhando para Jó e dizendo: com certeza está em pecado. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui. No versículo, Deus confere a Jó, ainda no 42, versículo 10, a prosperidade que antes não tinha. E diz assim: ó, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Sabe o que aconteceu com os amigos de Jó? Passaram pelo estreito com Deus. Vai ter que voltar lá.
Só vai mudar essa história de vocês quando o meu servo Jó orar por vocês. Tenha cuidado, irmão, com o que você está julgando, o que nós estamos julgando. De repente, a pessoa que você está dizendo que está em pecado é a pessoa que Deus vai usar para mudar a tua história. Aleluia! É a pessoa que você olha para ela e diz: ah, esse daí, eu preferi um pastor remamado pregando, mas de repente é a pessoa mais humilde da tua igreja que vai orar e vai mudar a tua história. Louvado seja Deus! Porque Deus não trabalha com título humano, Deus trabalha com quem tem intimidade com Ele. Louvado seja Deus! E Jó tinha intimidade com Deus. E no seu sofrimento ele disse: Senhor, meus ouvidos ouviram falar de Ti, só que agora meus olhos te viram. O negócio é diferente. Agora eu estou te vendo no tete a tete, cara a cara. Aleluia. Deus muda a história de Jó. Quando Jó ora pelos seus amigos, aleluia, a história vai dizer que Deus muda o cativeiro de Jó. Naquele dia foi a primeira vez que eu vi o pastor pregando o texto, que ele foi assim. Ele falou: pastor, para mim, disse: meu Deus, eu tenho 44 anos, já que sofri demais. O Jó passou 60 anos nesse negócio. Meu Deus do céu, que Jesus que Deus teve misericórdia dele, né? Deu graça. Em algum momento da sua vida, sua mulher disse para ele: olha, Jó, o negócio está feio, amaldiçoa esse teu Deus e morre, rapaz. E Jó olha para ela e diz: mulher, tu aceitasse o bem de Deus com prazer, e não queres tu aceitar? Eu nasci nu, e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha foi Deus que me deu, Ele me deu, Ele tirou. Mas louvado seja o nome dele. Sabe o que é que eu entendo com Jó? Que independente da situação, louve ao nome do Senhor, exalte a Ele na sua vida, aleluia. E aí alguém vai dizer assim: louvado seja Deus. O que é que acontece com aquele crente? O país está em crise e ele está cantando: glória a Deus, pois vencerei, glória a Deus, pois vencerei. Esse crente é maluco, é mesmo. Nós somos malucos por Jesus, aleluia. Eu me lembro que um dia eu estava passando por uma prova e eu disse: Senhor, como é que está essa situação, meu pai? Eu não vou aguentar. Aí o Senhor disse: meu filho, eu estou te testando, eu estou te provando, e eu vou fazer coisas grandes na tua vida. Eu te levarei por lugares aonde tu imagina que nunca tu irás. Ai, aleluia. Naquele momento eu parei, eu senti um refrigério, meu corpo ficou frio. Não era porque eu estava morrendo, não. Eu senti o refrigério do Espírito Santo de Deus, e eu disse: Senhor, eu quero sentir mais disso, decanto, me anda. E o Espírito veio sobre mim naquele momento, e eu senti uma porção dobrada, e eu comecei a dar glória, glória, glória. E eu estava dentro de uma roça que eu tinha feito, veio um pedaço de árvore seco, caiu na minha costela, e eu não senti. Eu disse: glória, 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 decanto, me anda. Comecei a falar em mistério com Deus, eu não senti, porque quem está guardado e protegido pelo Senhor não morre, sei que não chega a sua hora. Louvado seja Deus. Aleluia. Como eu disse para os irmãos no início, eu disse que eu queria contar minha experiência com Deus. Acho que a maioria conhece o pastor Miranda. Conhece, né? A maioria conhece. Miranda vai para João Molevade, na Minas Gerais, fazer o casamento de um amigo dele, pastor, bispo Léo, na cidade de Monte Claro. Ele vai na quarta-feira, retorna no sábado. Então ele foi no sábado, retorna na quarta. Na metade dessa trajetória, aconteceu algo que mudaria a vida de muita gente. Ele sofreu um acidente de automobilística. Algumas pessoas não sabem ainda, eu já vi pessoas que não sabiam, onde luxou o braço esquerdo dele, e ele passou por um grande processo. A mãe do pastor faleceu na hora. Os outros tiveram, depois da mãe dele ter falecido, ele foi que mais se agravou. Os outros se machucaram, mas não em uma gravidade maior. De repente, a esposa dele me entra em contato comigo, desesperada. Eu tinha assumido uma obra no Pará, uma congregação com o nome de Congregação Monte Sinai.
Pensa numa torre de Babel que ninguém se entendia, era lá. Aí esse pastor João disse: eu vou te colocar lá. Sabe como aconteceu isso? Ele brigou com o pastor, com o dirigente, houve uma discussão no grupo lá por causa de Santa Ceia. Um culto de segunda-feira, o pastor disse assim: olha, o obreiro lá vai ser destituído lá da obra, já está afastado. E daqui para final o culto, eu vou colocar o obreiro como dirigente lá. Aí ele dá a oportunidade para o serviço de oração e me chama assim: Leonardo, vem cá. Diga, pastor, é tu que vai assumir lá. Detalhe, irmão, a família do dirigente se achava meio que dono da igreja. E fui para lá com ele e cenário foi aquela machinha que eles vão levar. Mas não é com soco, não é para lutar contra o Satanás e dizer: sai da frente que nós vamos passar. E nós assumimos, terminamos de assumir essa obra, eu tive que passar 2 semanas de roupa levada. Olha só o sobrenatural de Deus. Eu saí do Pará 7 da noite no ônibus. De lá para cá, cheguei meia-noite em Curupi, 11h08 em Curupi. Antes da meia-noite eu estava em Cariri. 1h15 da tarde da segunda-feira, cheguei no domingo. 1h15 da tarde saí para João Molevade, dentro de uma no buraco, minha cabeça do sobrinho um pouco alta, era um pouco baixa. Cheguei com um nó na cabeça. Foi terrível. Dia e meio dentro desse carro. Cheguei lá no posto, eu tinha um estado. Eu pensei que era só para cuidar dele. Cheguei lá, tinha obra para ele fazer também. Vamos fazer a obra de Deus. Tudo isso está no canal, você vai ver lá o Ministério Apacentar. E nós estivemos ali. Então isso, irmão, para mim era loucura. Se Deus sentava no bolso, Deus providenciou a viagem, o Pix para comida na viagem. Aí eu falei: amor, Deus me abençoou com uma quantia que ela disse: pô, amor, manda o dinheiro para me comprar meu açaí, que eu quero comer açaí. Eu disse: isso é grande, papai. Eu falei: o Pix, açaí dá valor para ela. Aí ontem ela disse: vamos comer peixe frito com açaí. Eu disse: açaí da onde? Aí disse: nós voltamos no Pará. Eu disse: pois é, caiu a ficha do Pará. Fomos para João Levado e voltamos. Depois de 2 semanas, voltei para o Pará. Quando eu estou saindo na viagem para vir, na primeira viagem, para ir cuidar do meu tio, Deus usa uma missionária amiga minha e disse: eis que eu estou te levando para aquele estado, e tu não voltarás mais de lá, tu só vem buscar a tua, e eu abrirei porta para vocês naquele lugar. Aí a gente começa a chorar. Louvado seja Deus. Chego no Pará, volto, reassumo a obra, dizimista, não tinha nenhum dirigente, era dizimista. Tive a missão de começar a ensinar os irmãos que dízimo não é obrigação, é uma oferta, é algo que você faz de fidelidade e amor, fé com Deus. E comecei a ensinar os irmãos, e no primeiro mês deu um valor baixíssimo, no segundo triplicou o valor. Aí eu disse para o meu pastor: estou indo embora. Tem certeza, Breno? Tenho. 2 coisas que eu me disse. Mas se você está dizendo que Deus vai, e quando eu estou dizendo não é, e se eu não for, o preço vai vir. Então eu estarei indo. Sexta-feira passada, a missionária pregando. Deus falou que o ministério onde estava era tempo de vida. Essa semana aconteceu. E aí, se vocês me aceitar, vou estar uns dias aqui com vocês, vou visitar outras igrejas. Porque estou aqui para fazer uma obra de Deus. E aqui eu me sinto em casa, me sinto bem no meio de vocês. E a gente tem que se sentir assim mesmo. Louvado seja Deus. O que foi que aconteceu, irmão? Deus disse que eu ia sair de lá, eu saí. Como? Não sei, Deus fez. Quem sou eu para questionar com Deus? Eu sou ouvia de ouvir falar, mas agora que os homens te veem. O pastor foi lá em casa hoje à tarde, mostrei lá para ele a casa lá. A senhora vai lá amanhã, né? Viram a bênção lá. Está instalado já. Glória a Deus. Que eu sou o diácono da igreja. Eu sou meio carpinteiro, sou servente de pedreiro, sou ferreiro. E se mandar soltar foguete para a lua também, se me der coordenada, eu solto. Se ele vai chegar lá, eu não sei. Vai, eu vou conectar Jesus. Nunca disse: se não sabe fazer, eu vou tentar.
sabendo nada. Quando eu fui pregar o Evangelho do Senhor, eu não sabia nada, eu gaguejava, minhas pernas tremiam até hoje. Você não vê porque a calça me ajuda para responder. O nervosismo ele é normal, mas eu quero dizer para vocês que seja aqui, que tenha 1000, 2000, eu vou pregar com a mesma autoridade que Deus mandar. E se Deus mandar entregar algo, eu vou entregar, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Jó, para concluir a mensagem, já esgotei o meu tempo, só para você entender. Jó passou por todo esse processo. Quando ele abençoou os seus amigos, automaticamente seus amigos são abençoados. E Deus restaura tudo que Jó. E a Bíblia vai dizer que ele tem novos filhos. E os seus novos filhos são mais bonitos do que os primeiros. A riqueza que Jó tinha, Deus deu em dobro. Aleluia. Você quer ter em dobro o que você tem hoje? Ou o que você tinha? A experiência é: o Senhor te ouvia e ouvia falar, mas agora Deus vai te ver. Quer ver Deus? É no momento da aflição que nós vamos ver o Senhor. É no momento mais difícil da nossa vida, quando alguém disse: olha, não tem jeito, eu vou tirar. E Deus está dizendo: filha, a última palavra é minha. Só tem 3 dias de vida. O médico diz, e Deus diz assim: não, de jeito nenhum. Eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. E para encerrar, um irmão lá no Pará, o Isaac, eu cheguei na casa dele junto com o presbítero, fomos orar por ele. O irmão estava na rede, para mim era uma pessoa normal, deitada, pastor. Aí o presbítero fez a oração, leu uma palavra e disse: irmão Léo, já que o Léo ora pelo irmão Isaac. Quando eu vou orar pelo irmão Isaac, eu via o corpo dele em pé, a cova aberta debaixo dos pés dele, começava a se fechar tudinho. E o Senhor diz assim: diz para ele que eu estou fechando a cova, estou dando mais uma chance. Falei para ele que Deus mandou, olhei por ele, deixei meu pé da rede. À tarde ele piorou. O dirigente dele foi levar ele lá no hospital, fizeram o exame, o doutor disse: rapaz, vou te falar uma coisa. De 10 pessoas que acontece o que aconteceu contigo, 9 morrem, mas tu sobreviveu. A hernia estourou dentro dele. Esses são objetos te abrir e te limpar. E assim ele fez. E Deus nos deu a oportunidade de fazer um trabalho solidário muito bonito. Esse irmão morava de aluguel, R$300 de aluguel. Tinha ganhado o terreno, quando ele ia construir, aconteceu dele adoecer. E nós, junto com a igreja do Senhor, chegamos lá e ajudamos ele. E Deus fez a grande obra lá na casa dele, para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos, independente da situação, vamos ajudar um ao outro. Vamos contribuir, como o nosso pastor já falou aqui, pela família. Aquele que pode ajudar, ajude o que você tem. Porque se a gente for ajudar só quando a gente tiver muito, a gente não ajuda nunca. É verdade? Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Continue derramando toda sorte de bênção. Eu agradeço a Deus pela vida dos pastores que confiaram na nossa vida essa noite a mensagem.